Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área para trazer para vocês todas as novidades do Flamengo e vamos falar tudo sobre o mercado da bola do Flamengo, como estão as negociações do time rubro-negro no mercado da bola, atualizações sobre Nicolás de la Cruz, sobre Alan. Perguntei ao Jorge Sampaoli sobre Soteldo, mas também conversei com pessoas ligadas ao Soteldo para entender de onde surgiu essa história de um possível interesse do Flamengo. Samir, o que será que tem aí em relação ao Samir? Lucas Veríssimo e muito mais a partir de agora. Marinho, será que o Marinho avançou mesmo com o São Paulo? A gente vai trazer tudo isso e muito mais a partir de agora. Você que está ligado aqui, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante para a gente. Se inscreva aqui no nosso canal também, tem um botãozinho aqui embaixo, gente, ó. Só clicar nesse botãozinho se você gosta do nosso trabalho, apoie o nosso trabalho, estamos em busca dos 100 mil inscritos, eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente demais a chegar nessa meta. Beleza, galera? Vamos que aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. E antes de falar sobre o mercado da bola, eu tenho algumas coisas para trazer aqui para vocês. Né? A primeira delas é sobre o gramado do Maracanã, tema que deixou o técnico Jorge Sampaoli irritadíssimo. Depois da vitória sobre o Racing, ele disparou contra o gramado. Ele disse que não entende como um time da grandeza do Flamengo joga num gramado tão ruim. E ele cobrou da diretoria rubro-negra melhorias no gramado do Maracanã. Hoje, a empresa que cuida do gramado do Maracanã começou a implementação da grama de inverno. E tem planos para que nessa data FIFA, né, que começa na próxima semana, vai ter um respiro de jogos no Maracanã. Né? A Greenleaf, empresa que cuida do gramado, tem planos de fazer melhorias no gramado do Maracanã. Mas o Jorge Sampaoli foi direto. Ele está irritadíssimo com o estado do gramado, disse que com esse gramado ele não consegue fazer o time jogar 100% da forma que ele deseja, né? No estilo de jogo que ele deseja. E o Flamengo planeja tirar 2 jogos do Maracanã e levar para o Mané Garrincha. Seria o jogo contra o Internacional, no dia 19 de agosto, e o clássico contra o Vasco da Gama, no dia 18 de outubro. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já negocia com o Luiz Estevão, que é o dono do jornal Metrópolis, é um dos responsáveis por tentar levar esses 2 jogos lá para o Mané Garrincha, em Brasília. Clássico, Flamengo e Vasco no Mané Garrincha, eu acho meio tenso, hein? Sempre me lembra confusão isso aí, mas vamos ver o que acontece. Vai depender muito do calendário do Flamengo para que o Landim bata o martelo sobre esses 2 jogos. Vamos falar também sobre o Gabigol, que o Gabigol segue como dúvida para a partida contra o Grêmio. Ele não treinou hoje com o elenco do Flamengo. Ele ainda tem uma lesão muscular, uma lesão chatinha que traz um incômodo. Enfim, amanhã, muito provavelmente, ele vai ver se ele consegue ou não treinar com o grupo e o São Paulo vai definir, vai decidir se ele estará no jogo contra o Grêmio no Maracanã. Né, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Mas, por enquanto, Gabi continua como dúvida. Vamos falar sobre o mercado da bola, que eu sei que vocês querem saber como estão todas as atualizações do mercado da bola do Flamengo. Vamos começar falando sobre o Nicolás de la Cruz, porque muita gente na Argentina disse que o River Plate bateu o pé, bateu o martelo e disse que não vai vender o de la Cruz para o Flamengo. Eu conversei com uma pessoa da diretoria e perguntei sobre essa situação. E essa pessoa me disse o seguinte: Raíza, para a gente não chegou absolutamente nada aqui. Enviamos a proposta através dos empresários do De La Cruz e até o momento a gente não teve nenhum feedback. Entendemos que o momento do River Plate é um momento complicado. Né? O River ainda está vivo na Libertadores e tem até essa classificação. Se o River tivesse sido eliminado, perdendo para o Fluminense, talvez a gente já tivesse tido essa resposta. Mas como ainda há um outro jogo importantíssimo, que é o jogo contra o The Strongest, acredito que só depois desse jogo a gente tem alguma posição do River Plate. Foi o que me disse uma pessoa de dentro do Flamengo hoje. Conversei com uma pessoa também que transita dentro do River Plate, essa pessoa me disse
que está tudo na mesma, que o River não decidiu absolutamente nada e que é uma situação delicada. Por quê? Porque quando renovou o contrato lá com o De La Cruz ia sair de graça, porque acabava o contrato dele, né? Nas conversas, o River prometeu uma venda. E, até onde eu sei, a proposta financeira que o Flamengo fez para o De La Cruz e seu staff foi uma oferta muito boa, né? É uma oferta muito, muito boa mesmo e deixou ambos os lados, De La Cruz e seu staff, né, satisfeitos com a oferta do Flamengo. Tanto é que eles é que estão intermediando junto ao River Plate essa situação em prol do Flamengo. Se o jogador não quisesse, isso não estaria acontecendo. E bom frisar aqui para vocês também, muito bom frisar aqui para vocês também, é isso, quando o jogador quer, né, fica difícil segurar. Essa pessoa me disse que não duvida que o De La Cruz possa tentar forçar uma saída internamente, até porque eles prometeram uma venda. Por hora, nada em relação ao De La Cruz, nenhuma negativa do River Plate em relação ao De La Cruz. Temos que esperar aí os próximos dias esses jogos decisivos do River Plate. Agora vamos falar do Alan, porque a situação se inverteu. Se antes havia mais confiança para que a situação do De La Cruz se resolvesse mais rápido, hoje o Flamengo confia que o Alan pode ser resolvido mais rápido. Flamengo e Atlético Mineiro estão debatendo algumas questões contratuais, né, questões ali financeiras em relação ao Alan. O que acontece? O Flamengo fez uma proposta para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que quer receber entre 9 a 10 milhões de euros pela venda do Alan. O Flamengo ofereceu menos, mas colocou ali alguns bônus, né, metas que possam atingir até 9 milhões de euros. Mas uma dessas metas é que o Flamengo seja campeão. O Flamengo for campeão brasileiro, por exemplo, 500 mil euros. Libertadores, mais 500 mil euros. Copa do Brasil, mais 500 mil euros, totalizando 1 milhão e 500 mil euros a mais. Uma pessoa do Atlético Mineiro me disse o seguinte, sem cabimento, a gente não pode aceitar, né, um bônus desse, porque somos rivais direto do Flamengo, disputamos os mesmos títulos. Vamos torcer para o Flamengo ser campeão de títulos que nós estamos disputando? Isso não faz o menor sentido. Então, essa meta, por exemplo, o Atlético Mineiro não gostou, né? Então, o Flamengo vai ter que conversar, continuar as conversas, as tratativas e ver como é que consegue compor essa oferta para que agrade ao Atlético Mineiro de vez e o Atlético negocie o Alan. O Alan internamente está se impondo, dizendo que quer ser negociado com o Flamengo, né? Que para ele entende que é o momento de ser negociado com o Flamengo, ele está afim, a proposta financeira do Flamengo para o Alan é muito boa, o Flamengo oferece praticamente quase dobrar o salário que ele recebe hoje no Atlético Mineiro, então o Alan vê com muito bons olhos uma transferência para o Flamengo neste momento. Por isso, as conversas continuam e há esse otimismo dentro do Flamengo. Tem outra situação muito importante nessa negociação. O Galo está devendo algumas coisas para o Alan e para o empresário do Alan, que é o Juliano Bertolucci. Raíza, o que está devendo? Luvas, comissões, premiação. O Alan foi campeão, por exemplo, brasileiro da Copa do Brasil e até hoje não recebeu as premiações, tá? Isso é informação importantíssima, que pode ajudar muito na negociação entre Flamengo e Atlético Mineiro, ajudar, claro, né, pelo lado do Flamengo. Galo tem dívidas com o Alan e com o staff do Alan. Outro ponto importante da negociação é que o Atlético Mineiro pede 6,3 milhões de euros à vista e o resto parcelado. Se a negociação fosse 9 milhões de euros, por exemplo, 6,3 milhões de euros à vista. O Flamengo descarta pagar esse valor todo. O Flamengo topa pagar uma parcela, uma boa parte à vista, mas esses 6,3 milhões de euros o Flamengo entende que não é para pagar esse valor à vista. As negociações seguem a esse otimismo, ao desejo do Alan,
e há uma série de coisas que fazem o Flamengo ficar bem otimista pelo Alan. Jogador que já estava no radar do clube e é um jogador que o técnico Jorge Sampaoli quer muito no Flamengo. Vamos falar sobre o Soteldo? Porque eu perguntei ao Sampaoli se o Sampaoli havia indicado a contratação do Soteldo para o Flamengo. E o Sampaoli disse que não. Ele disse que respeitava muito o Soteldo, trabalhou com ele no Santos, tem um carinho muito grande por ele, mas que não indicou a contratação dele para o Flamengo. Ele disse que o Flamengo vai trazer reforços, está atrás de reforços, mas que ele não indicou, tá, a contratação do Soteldo. Eu conversei com uma pessoa do staff do Soteldo também, e essa pessoa me disse o seguinte: Raíza, não chegou absolutamente nada para gente. Não chegou absolutamente nada para gente. Não sei de onde saiu isso. Nem sei se num futuro vai chegar. Mas até o momento não chegou absolutamente nada. Então, por enquanto, não tem nada entre Flamengo e Soteldo. Samir. Tem muita gente falando sobre a situação do Samir, muita gente boa, né? Inclusive o Renan Moura, que é um ótimo repórter, falou que o Samir está palavrado com o Flamengo. Eu fui atrás, perguntei a algumas pessoas, perguntei para uma pessoa de dentro do Flamengo, que me disse o seguinte: Raíza, não temos nada com o Samir. Fizemos uma consulta ao Samir há uns 2 meses para entender como é que estava a situação dele lá, e a gente ouviu que o Tigres não tem desejo de negociar o Samir e que o patamar salarial do Samir também é muito alto, e se fosse para sair de lá, ele não gostaria de baixar o patamar. Samir ganha hoje no futebol mexicano quase R$1 milhão. Quase isso que ele ganha lá no futebol mexicano hoje. Então foi o que eu soube. Procurei pessoas do staff do Samir também. E me disseram o seguinte: nós não estamos negociando absolutamente nada em relação ao Samir. Se tem alguma coisa diretamente com o Samir, eu não sei, não posso te dizer. Mas com a gente não tem nada. Até estranho tanta gente falando que está tudo certo. Né? Lembrando que a gente não está aqui para desmentir ninguém, só estou trazendo para vocês o que pessoas com quem eu procurei conversar me passaram. Beleza? Marinho. Muito importante, né? Essa situação do Marinho. Existe essa expectativa do São Paulo. O presidente do São Paulo já deixou claro que o Marinho é o plano A do São Paulo para a posição, é um desejo do Dorival Júnior. O Dorival Júnior já ligou para o Marinho, já falou com o Marinho, que conta com o Marinho, que quer muito ter o Marinho, mas, por enquanto, ainda que a gente sabe, tá? Ainda não houve um acordo entre Marinho e São Paulo, e também, até onde eu soube, não tem absolutamente nada próximo neste momento. Essa é a informação que a gente tem para falar para vocês sobre o Marinho. Sei que existe essa expectativa do São Paulo, mas há outros clubes interessados no Marinho também. Tem clubes do Oriente Médio. O Marinho está focado também em ser reintegrado ao elenco do Flamengo. Ele acionou a advogada dele para que a advogada dele cuidasse do caso. Né? O Flamengo entregou esse caso ao departamento jurídico e a gente está nessa expectativa de alguma novidade em breve sobre o futuro do Marinho, se ele vai, de fato, ser ou não reintegrado ao elenco do Flamengo. De novo, São Paulo segue interessado, né? Deixou claro que o Marinho é o plano A. É o plano A. Mas até onde eu sei, não houve nenhum avanço até essa sexta-feira à noite. Não houve avanço entre São Paulo e Marinho, galera. Muita atenção com isso aí. Bom, o presidente Rodolfo Landim viajou, foi, como todo ano ele vai, né, como convidado para assistir a final da Champions League. Ele já está lá em Istambul para acompanhar a final da Champions League. Ele foi com o vice de marketing, Gustavo Oliveira, e o BAP, que também sempre vai, mas o BAP vai por conta própria, né? Não por compromissos do clube. O BAP vai por conta própria. Então ele está lá, tem um monte de empresário lá, um monte de dirigente lá. É um momento, é um lugar, né, em um momento importantíssimo para
fazer networking, uma série de situações envolvendo o futebol. Muita gente perguntando, e a questão da SAF, a questão da SAF? Existe essa situação, né? O Landim, ele está estudando modelos de SAF, modelos que possam ser atrativos para o Flamengo, e existe essa expectativa de uma reunião com o Bayern de Munique para entender melhor como funciona o modelo de SAF do Bayern de Munique. Repetindo, tá? Repetindo aqui, o Landim está, sim, ele e uma boa parte das pessoas que são do entorno dele estão estudando modelos de SAF, tá? O Flamengo essas pessoas estão bem engajadas nesse sentido. Mas a ideia de SAF tem muita resistência hoje internamente no Flamengo e até mesmo de aliados do Landim. Pessoas que são aliadas do presidente Rodolfo Landim, elas são muito resistentes à ideia de SAF neste momento. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, também é totalmente contra a SAF neste momento. Ele não é um aliado do Landim, né? Mas ele é uma pessoa importante politicamente dentro do Flamengo e ele é totalmente contra SAF neste momento. Beleza, galera? Quero agradecer a vocês aqui. Muito obrigada a todos vocês. Grande beijo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, viu? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.